Olá, tudo bem? Nessa aula vamos continuar trabalhando a programação paralela e distribuída com threads. O foco vai ser entender melhor como que é o ciclo de vida das threads. Quando iniciamos uma nova thread, é feita a criação de uma instância. E a partir dessa instância criada, quando o método start é executado, dizemos que a thread está pronta para execução. Ficaria então no estado runnable. A partir desse estado, quando o método run é disparado, invocado, a thread passa para um estado chamado running, quer dizer que ela está em execução. Ela pode voltar para o estado pronta em execução, a partir da execução do método yield, ou ela pode passar para um estado em espera, através aí de 3 possibilidades que veremos a partir dessa aula agora, com o comando sleep, o método sleep, wait ou suspend, para poder indicar que ela deve ficar aguardando. E futuramente, quando essa thread acordar, quando dissermos para ela que ela precisa acordar, ela volta para em execução. E o último estado seria quando a thread é encerrada, ela fica literalmente morta e sem nenhuma possibilidade de execução. Para fazer o código sobre isso, foi criada aqui uma classe chamada minhaThread, que herda da classe thread. Ela tem um atributo privado do tipo string chamado nome e um construtor que recebe uma string e passa para esse atributo nome. Vou criar aqui, vou sobrescrever, na verdade, o método run, que toda thread precisa ter. Esse método run é justamente o método que é invocado para passar a thread em execução. Então, dentro desse método run, vou fazer apenas uma impressão simples, indicando qual thread que está sendo executada, que está aqui no atributo nome. Eu tenho aqui uma classe principal, onde eu vou criar um objeto da classe minhaThread, chamado T1, e vou passar para ele aqui como parâmetro o nome para essa thread. Então, para que eu inicie essa thread, eu preciso invocar o método start. Então, eu vou colocar aqui t1.start. Quando eu coloco t1.start, por se tratar de uma thread, o método start automaticamente já chama o método run. Vou executar e simplesmente foi impressa aqui a mensagem executando a thread 1. Vou fazer uma alteração aqui na thread para que seja criado aqui um laço de repetição e essa mensagem, ou uma mensagem parecida com ela, vai ser exibida aqui. Então eu vou executar o projeto então, e está sendo impresso aqui, os números de 0 até 9, foram 10 iterações que esse laço de repetição executou, imprimindo aqui o nome da thread e na frente o número do contador. Então, uma thread simples que está sendo executada até o momento. Uma possibilidade que temos é para colocar a thread para poder dormir. Para fazer isso, eu vou criar aqui outro atributo dessa classe do tipo int chamado tempo, e esse tempo, o tempo que a thread vai dormir, vai ficar aguardando algum tipo de instrução, eu vou colocar aqui sendo passado como parâmetro do construtor. E aqui no método run, eu vou pegar esse meu laço de repetição, vou colocar ele dentro de um bloco try-catch e capturar exceções do tipo de quando ocorrer algum tipo de interrupção. No caso, quando eu mandar a minha thread dormir, ela vai diretamente, explicitamente capturar esse tipo de exceção. Então aqui, logo após imprimir o valor do contador, eu vou colocar thread.sleep, passando para ele como parâmetro o tempo que eu tiver recebido aqui no meu construtor. Esse tempo para o método sleep
pode ser passado aqui em milissegundos. Então, eu vou voltar aqui na minha classe principal e passar aqui para ele o valor 1000 como segundo parâmetro do construtor, indicando que eu quero que essa thread durma por 1 segundo após ser feita aqui cada uma dessas impressões. Vou executá-la aqui e visualmente é possível notar que tem uma demora maior de 1 segundo, no caso, para passar de um registro para o outro, até ser encerrada. Eu vou colocar por último aqui uma mensagem indicando que a thread foi finalizada. Vou colocar this.nome finalizada. Só para que isso seja informado aqui logo após terminar a contagem dos números. A partir da utilização, é claro que é uma hipótese, né, só para exemplificar a utilização desse método sleep, eu vou criar uma segunda thread aqui na minha classe principal, chamada T2. Eu vou chamá-la de thread 2, só que eu vou passar aqui que cada impressão vai ter que respeitar o tempo aqui de 600 milissegundos, e aqui T2.start. Em outras palavras, a minha thread 1 ela vai demorar um pouco mais para ser executada do que a thread 2. Vamos ver o teste aqui. Eu mandei ela executar, as duas iniciaram em conjunto, mas a thread 2 já passou na frente aqui, ó, a thread 1 ainda está no 1, a thread 2 já fez o contador 2 e 3, depois a thread 1 fez o contador 2, a thread 2 já está no 4, a thread 1 está no 3, a thread 2 fez duas aqui em seguida, a 5 e a 6, enquanto a thread 1 ainda está no contador 4. Enfim, a thread 2 finalizou primeiro e a thread 3 finalizou por último, em função desse tempo que eu coloquei aqui. É só para simbolizar, só para que vocês possam visualizar que elas executaram no formato de multithread, né? Eu tenho mais de uma thread aqui sendo executada simultaneamente, porém, eu também consigo, né, simular essa realidade que muitas vezes acontece. Aqui as duas threads têm o mesmo código, têm o mesmo método run, mas na prática isso normalmente é diferente, né? Cada thread tem seu próprio código, então pode ser que uma demore mais do que a outra.